ministrando a oferta da mesma forma que a gente ministrava, que parava, ia com uma palavra e falava, sabe? A gente acredita que a oferta ela tem que ser algo que fica no nosso coração, então ela tem que ser, sabe, algo bem voluntário, sabe? Eu acredito que a gente não vai precisar nem tocar nesse assunto daqui um dia, a gente vai deixar a caixinha aqui e simplesmente as pessoas vão chegar e vão colocar suas ofertas e amém. Então, por isso que a gente está recorrendo a outros recursos, né? Porque a gente precisa avançar o reino de Deus, a gente acredita que Deus está fazendo algo, nós acreditamos que Deus está nos estruturando, né? De baixo, a gente está cavando para baixo, para depois vir algo sólido, sabe? Algo que nos permaneça crescer em Cristo, sabe? Por isso que João Batista ele fala que diminua eu para que ele cresça em mim, porque quando a gente afunda, cara, quando a gente vai mais para baixo, mais a glória dele é manifesta. E não tem a ver com nós, não tem a ver com o movimento Equibalo, não tem a ver com... Cara, não tem nem a ver com o Caio Bi, sabe? Tem a ver com ele, sabe? Nós acreditamos sim que Deus tem algo para fazer aqui no Caio Bi. Nós acreditamos sim que Deus tem um avivamento de 1 bilhão de almas, né? Como diz um dos profetas da nossa geração, 1 bilhão de almas, mas nós acreditamos, cara, que mesmo assim não são sobre as almas, mesmo assim não é sobre as pessoas, os precursores que vão se levantar, homens e mulheres de Deus, sabe? Mas é sobre ele, sabe? É sobre a gente se esconder e ele aparecer. O Alessandro Vilas Boas, ele tem até um louvor que fala do carpinteiro, né? Esconda-me em ti. E esse louvor é maravilhoso. Abram suas Bíblias junto comigo em Êxodo capítulo 20. Eu quero falar de um assunto que é um pouco polêmico, mas a gente vai entrar nesse assunto um pouco e eu quero que vocês construam isso junto comigo. Amém? Vocês me acompanhem. Cara, de verdade, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é uma igreja que ela vai crescendo cada vez mais de glória em glória, sabe? A última ministração que eu preguei, eu falei bastante sobre uma noiva gloriosa, porque Jesus ele tem uma noiva gloriosa, e essa noiva ela precisa encontrar um lugar de descanso no Pai. Êxodo capítulo 20. Essa noiva ela precisa encontrar um lugar de descanso do Pai. Ela precisa encontrar um lugar aonde ela não está crescendo por si mesma. Ela não está crescendo simplesmente porque a gente está colocando um produto para ela crescer, sabe? Mas ela está crescendo porque é o processo natural dela, sabe? Essa noiva precisa ser como uma árvore, sabe? Ninguém precisa chegar numa árvore e falar, árvore, cresce. Não, ela vai crescer. Ela é uma plantinha, mas ela vai crescer porque ela está em Cristo, sabe? A noiva estando em Cristo é a mesma coisa do que uma árvore está na terra. Vai crescer. Amém? Eu quero abrir Êxodo capítulo 20, no versículo 8. Versículo 8 vai dizer assim: lembra-se do dia do sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu animal, nem o estrangeiro da sua porta, para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Como eu disse no começo, é um assunto um pouco polêmico, né? Só um minutinho. É um assunto um pouco polêmico porque a gente tem algumas igrejas, né, no Brasil, e o judaísmo eles guardam
guardam o sábado, né? O povo judeu, o povo de Israel, eles guardam o sábado. E Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai falar que Deus ele criou os céus, a terra, tudo que é em cima da terra, tudo que é embaixo da terra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito teria sido feito, sabe? E ele formou todas as coisas. No sexto dia ele criou o homem, ele colocou no jardim do Éden. E é muito interessante, porque no sétimo dia ele descansou. O homem já nasce em Deus e já entra num descanso, sabe? O homem ele não nasce e ele começa a trabalhar, não, ele já entra num descanso, sabe? E essa palavra sábado, Shabbat, né, significa descanso, cara, é o que nós precisamos entender. Eu vou dar algumas voltas aqui, mas no final vocês vão entender. Lá em Êxodo, capítulo 5, a Bíblia vai falar a respeito do Egito. E o povo de Israel estava no Egito. E aí Deus fala para Moisés, vá até Faraó e fala assim: Faraó, liberta o povo, que o povo vai adorar a Deus no Egito. Que Deus vai ir no deserto, adorar a Deus e vai voltar para o Egito, sabe? O propósito de primeira mão não era tirar o povo simplesmente do Egito. O propósito primeiro era tirar o povo para adorar, sabe? E aí Faraó fala assim: não, beleza. Só que depois Faraó fala o seguinte: fala para os seus servos, aumenta o trabalho desse povo, porque esse povo tendo muito trabalho, eles não vão ter tempo de adorar a Deus, sabe? Esse povo trabalhando demais, sabe? Gastando tempo demais com aquilo que eu estou dando para eles não vão ter tempo de adorar a Deus, sabe? E aí acontece toda aquela história das pragas no Egito, porque Faraó toda vez ele falava que ia soltar o povo do Egito, mas não liberava. E aí de repente Moisés e o povo atravessam o Mar Vermelho, Faraó morre junto com o exército dele, e aí o povo entra agora no deserto, sabe? E aí o povo vai para o deserto e o povo continua trabalhando. O povo saiu do Egito, mas estava no deserto continuando trabalhando todos os dias, sabe? E aí Moisés ele sobe ao monte para falar com Deus. E aí nós conhecemos a história que Deus ele dá uma lei para Moisés, para o povo. E quando Deus coloca na lei, ele vai falar: não adorarás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe. Vai falar vários mandamentos, mas esse especificamente é um dos que a gente negligencia, ou talvez porque nós não sabemos interpretá-lo, ou porque nós aprendemos de uma forma e achamos que só existe aquela forma. E então nós não conseguimos entender. Mas também era um mandamento. E aí a gente vai falar assim: cara, mas nós vivemos na época da graça, nós não precisamos saber nada sobre a lei. Só que esse é um grande erro, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a lei é boa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. Então como que eu sei que eu estou transgredindo um mandamento de Deus? Quando eu conheço a lei, eu olho para a lei, e quando eu olho para a lei, eu tenho conhecimento de quem eu sou. E eu posso dizer uma coisa, o Daniel fala isso direto, cara, e a gente é bem pior do que a gente pensa, né? A gente é bem pior do que a gente imagina. Nós não somos bons, nós transgredimos a lei do Senhor, nós transgredimos os seus mandamentos, né? E aí Deus ele dá aquele mandamento porque o povo estava com uma mentalidade escrava, sabe? Ele fala: lembra-te do dia do sábado para santificar, porque o povo queria trabalhar todos os dias e não tinha mais tempo de adoração. O seu tempo estava todo sendo consumido pelos seus trabalhos, pelos seus esforços. Mas eu posso te dizer uma coisa: no sétimo dia da criação, a Bíblia vai falar assim, que Deus ele criou todas as coisas e no sétimo dia ele descansou de suas obras. Sabe? Nós precisamos entrar nesse lugar onde nós descansamos de nossas obras, porque Deus não se cansa. A Bíblia vai dizer que Deus não se cansa. Por que Deus descansou? Para nos ensinar que nós precisamos descansar de nossas obras, sabe? Abra comigo em Hebreus no capítulo 4.
deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-lo, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as suas obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo determina certo dia. Versículo 7. De novo determina certo dia, chamado hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, versículo 11: portanto, esforcemos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e o propósito do coração. Amém? Então aqui, o escritor de Hebreus, ele vai dizer que resta-nos um descanso sabático. E é muito interessante que ele não está falando do sabático dizendo todo dia de sábado. Ele vai, um pouquinho mais para frente, ele diz: esse novo dia é chamado hoje. Sabe? Jesus um dia estava colhendo, na verdade os discípulos de Jesus estavam colhendo espigas de migas no sábado, e os fariseus chegaram até Jesus e falaram: cara, isso não pode, porque a lei não permite. A lei disse que não pode colher nada no dia de sábado. E Jesus disse para os fariseus: eu sou o Senhor do sábado. O sábado não foi feito por causa do homem, mas o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Sabe? O problema do judaísmo, no judaísmo, é que o homem não guarda o sábado, mas o sábado guarda o homem de todas as coisas. Sabe? E então eles cometem algo que é simplesmente uma religiosidade, sabe? Eu não vou acender o fogo, porque nem isso eles podem, né? Você não pode acender um fogo, você não pode dar um passo, tem um tanto de passo certo que você pode dar. Então eles vivem naquele mundo uma religiosidade, mas Jesus estava caminhando com seus discípulos, os discípulos estavam colhendo. Jesus ainda fala mais: o meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho, sabe? Então, aqui, o escritor de Hebreus, ele está falando que existe um lugar de descanso. Ele não está falando sobre um dia, ele está falando sobre um lugar, sabe? E ele continua falando: esforcemos para entrar neste lugar de descanso, sabe? E esse lugar de descanso se chama o próprio Cristo, o próprio Jesus. Porque os fariseus, eles estavam perto de Jesus, eles não conseguiram entrar neste lugar de descanso, sabe? E agora eu quero começar a falar um pouco daquilo que eu quero falar, verdadeiramente, sabe? Quando eu me converti, eu me apaixonei por Jesus verdadeiramente. E tudo que eu queria verdadeiramente era estar com Deus. Eu não queria saber de mais nada, sabe? Antigamente eu ia para os bares com meus amigos, eu fazia outras coisas, né?
tal. Mas quando eu me converti na primeira semana da minha conversão, já estava na frente da igreja entregando panfleto. E tudo que eu queria era estar ali. Eu não vou contar um testemunho da minha vida, mas eu acredito que você também, na sua conversão, você também, quando se converteu, tudo que você queria era estar na presença de Deus. Tudo que você queria era estar junto com os irmãos, era estar junto, aliançado com o corpo de Cristo, porque há prazer nisso, sabe? Porque quando eu me converti, eu não sabia os pecados do meu irmão, porque era tudo novo. Eu não sabia os erros do meu irmão, eu não sabia quem eram as pessoas, porque eram todos novos, então eu não sabia defeito, então não tinha algo para atacar o meu coração. Mas aí depois vai passando o tempo, a gente vai criando amizades e a gente vai começando a conhecer uns aos outros. E aí a gente vai ver, cara, que eu sou pecador tanto quanto você. Eu vou olhar os seus erros. Só que é o seguinte, se eu olhar os seus erros e não olhar os meus, e eu não olhar você com um olhar de amor, cara, então eu caio fora desse descanso. Porque o descanso ele tem muito a ver com comunhão. O descanso ele tem muito a ver com estar num lugar onde Cristo é o centro de todas as coisas e aonde nós, como corpo de Cristo, adoramos o mesmo Deus. Descanso não é um dia. O problema dos que guardam o sábado é guardar o sábado, é deixar que o sábado guarde eles de certas coisas. Jesus ainda continua dizendo nessa mesma passagem que os discípulos estão colhendo espiga de milho. É lícito que se faça o bem ao sábado, é lícito que se faça o bem no dia de descanso, é lícito que se faça o bem quando você deveria descansar. E meu amigo, descanso não é conforto. Descanso não é eu deitar num sofá e ficar com a perna pro ar. Descanso não é eu deixar de simplesmente parar de trabalhar. Descanso é um lugar onde Cristo é o centro. É onde Ele me sustenta e Ele reina em meu coração acima de todas as coisas. Por isso vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. Sabe? Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, Ele dará descanso. Sabe? Porque descanso é o próprio Cristo. E quando nós entramos em Cristo, nós entramos nesse lugar de descanso. Aleluia! Meus amigos, é super difícil estar neste lugar. É super difícil estar num lugar onde o entretenimento não rouba a sua atenção. É super difícil estar num lugar onde as preocupações deste mundo não roubam a sua atenção. As riquezas deste mundo, sabe? É difícil entrar neste lugar. É difícil porque a nossa mentalidade carnal, a nossa carne, ela deseja a todo tempo o pecado. O nosso coração, ele é inclinado para o pecado. Mas dentro de nós tem um espírito que Ele soprou, sabe? Que clama Abba Pai. O que clama Abba Pai é o Espírito. Então nós não reconhecemos o Pai pela nossa carne. Nós reconhecemos o Pai apenas pelo Espírito. E se nós não formos espirituais, se nós não andarmos com intimidade com Deus, se nós não andarmos, sabe, nesse descanso eterno, nós não conseguimos ter relacionamento com o Pai. E aí a gente se envolve com tantas outras coisas. E aí quando a gente chega neste lugar, aonde nós deveríamos estar compartilhando o pão com os nossos irmãos, não conseguimos subir uma adoração, porque nós não entramos no lugar de descanso. E nós precisamos entrar no lugar de descanso juntos. Sabe? Se eu entrar no lugar de descanso e você não entrar junto comigo, eu vou ter que fazer um trabalho dobrado. Ou você vai ter que fazer um trabalho dobrado por mim. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre a ceia, ele fala para o povo que não estava sabendo discernir o corpo. E essa palavra discernir significa entender o corpo, sabe? Entendimento.
E ele fala isso porque o povo naquele lugar, o povo mais rico estava levando as comidas para a mesa, o povo mais pobre não tinha muita condição. Então o povo mais rico comia tudo e não deixava para os mais pobres, não deixava para aqueles que não tinham. Então imagina, cara, ali o povo mais rico estava cometendo um pecado de gula. Agora, se cometer um pecado de gula não discernir o corpo, imagina os outros pecados. Imagina os outros pecados, sabe? Imagina porque toda vez que eu vivo por mim e não pelos meus irmãos, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Toda vez que eu faço alguma coisa para mim avançar e não pelos meus irmãos, eu não estou discernindo o corpo de Cristo. Nós precisamos entrar num lugar aonde, cara, eu tenho liberdade para tocar na sua vida, Renato, e você tem liberdade para tocar na minha. Aonde eu vou sentar com você e eu vou confessar a minha vida para você, as minhas dificuldades, e você vai confessar as suas para mim. E isso sem um ficar chateado com o outro. A gente precisa entrar num lugar aonde nós temos essa intimidade, esses entranháveis afetos, sabe? E é muito difícil entrar nesse lugar. É muito difícil porque o nosso coração é egoísta, o nosso coração ele se ensoberbece, o nosso coração é ninguém me toque, sabe? Não, deixa, eu não vou falar dos meus erros. Obviamente a Bíblia ela vai falar sobre confissão de pecado, né? E muitas igrejas fazem isso de maneira completamente errada, porque simplesmente a pessoa chega, confessa o pecado pra ela e já era, tá ligado? Eu sei todos os seus erros, mas você não sabe nada de mim, sabe? Mas no evangelho verdadeiro, cara, nós sabemos um sobre a vida do outro e nós aprendemos e crescemos juntos, sabe? E isso nos fortalece. A comunhão dos santos, sabe? A partir do momento que eu me separo do corpo de Cristo, eu não sou mais igreja, sabe? Não existe eu sou a igreja, existe nós somos a igreja. Não existe eu tenho o meu ministério, não. Deus, Cristo, tem um ministério e nós fazemos parte do teu ministério. Nós não estamos aqui procurando um chamado. Ele nos chamou para uma coisa só, sabe? Na verdade, duas: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E é simplesmente isso, sabe? E o mundo ele tem a sua comunhão, mas a comunhão do mundo é completamente diferente, porque no mundo, sabe? A perversidade, sabe? A má falação vai fazer com que eu olhe seus pecados e fale para as outras pessoas. Mas no cristianismo nós confrontamos uns aos outros, sabe? Enfim, nós precisamos entrar no descanso de Deus. Amém, meus amigos? Vocês estão comigo? Cara, eu acho interessante que a noiva, as 10 noivas, lembram das 10 noivas de Mateus 25? Que 5 loucas, né, 5 prudentes, as 10 dormiram. As 10 estavam descansando, sabe? E tinha 5 que estavam descansando para esperar o noivo. Amém? Ok, abram comigo Isaías 40. Para a gente finalizar, vai ser bem rápido. Não é nada. Isaías, no capítulo 40, no versículo 28 ao 31. Sabe, Hebreus 4 vai dizer que nós devemos nos esforçar para entrar nesse lugar de descanso. E o significado da palavra esforçar, eu coloquei aqui, né? O significado do dicionário significa se
se interessar seriamente. Se interessar seriamente, esforçar. É ter zelo. Sabe? É aquilo que a gente falou, é você tomar o reino à força. Versículo 28, Isaías 40. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga, é inescrutável o seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É interessante, né? Eles vão correr e não vão se cansar, cara. Se ele está correndo, ele deveria estar cansado, mas é porque ele está num lugar de descanso, sabe? É porque ele está num lugar de descanso. Amém? Queria pedir para vocês colocarem de pé. Sabe uma coisa que é interessante? Adão, ele foi formado ali no Éden e ele já entrou nesse lugar de descanso. Após a queda de Adão saiu desse lugar de descanso. Até Êxodo 20, não existia lei no Éden. Não existia no Éden, na Bíblia, não existia uma lei, sabe? Não existia não matarás, não existia, lembra-te do dia do sábado, não existia não adulterarás, tá ligado? Mas mesmo assim, Caim, quando matou seu irmão, cometeu homicídio. Então, a lei ela veio porque o homem estava pecando demais. Mas o propósito eterno de Deus sempre foi que o homem vivesse neste lugar de descanso. E o descanso é quando eu dou prioridade ao pecado. O cair do descanso é quando eu dou prioridade ao pecado. Sabe? Não estar no descanso é quando eu dou prioridade ao pecado. É quando eu peco e simplesmente ignoro o descanso. Adão tinha tudo no jardim do Éden, mas ele pecou, ele se afastou de Deus, sabe? Meus amigos, adoração, o Daniel estava falando no começo, e cara, a gente precisa ter uma adoração verdadeira. Semana passada eu falei que a adoração ela é um cheiro, não é eu cantar, mas ela só você um cheiro, sabe? E a adoração, eu também disse uma coisa e eu pensei mais sobre isso essa semana. E para mim, o real sentido da palavra adoração é beijar aos pés. E é nesse lugar de adoração que você vai entrar no descanso de Deus. Não tem jeito, cara. Beijar os pés. E o que é beijar os pés, meu amigo? Você não consegue beijar os pés de alguém assim. Sabe? Eu não sei se vocês conseguem, alguém consegue tocar os pés, sabe? Mas se colocar as mãos nos pés assim já é difícil. Imagine colocar a boca. Beijar os pés. Para beijar os pés de alguém eu preciso me dobrar. Para beijar os pés de alguém eu preciso me ajoelhar. Para beijar os pés de alguém eu preciso me prostrar num lugar de humilhação. Num lugar onde eu me coloco como ninguém. Num lugar onde eu não sou mais importante, mas aquele que está na minha frente é importante. E o que eu mais acho interessante em Jesus, cara, é que ele se humilhou. O próprio Cristo, ele se humilhou até a morte de cruz. E nós não nos humilhamos. Ele se humilhou ao lavar os pés dos discípulos. E nós não nos humilhamos. Sabe? Então é esse lugar que nós precisamos estar. No lugar de humilhação.
venhamos entender esse lugar de descanso e nos esforçarmos para entrarmos nele, sabe? E aí, na maioria das vezes, vai ser necessário a gente renunciar a muita coisa. Vai ser necessário a gente abrir mão de muitas coisas para estar neste lugar. E não é fácil, porque a própria palavra diz para a gente se esforçar, e algo que a gente tem que se esforçar é difícil. Amém? Feche os olhos, eu quero orar com vocês, amém? Pai, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, Jesus. Obrigado pelo teu Espírito sobre nós. Jesus, que nós venhamos entrar neste lugar de descanso, Pai. Dá-nos forças para entrar, Jesus. Senhor, nós queremos aprender a permanecer em Ti. Não aprender apenas a dar frutos, mas a permanecer, Jesus. Nós queremos aprender, Pai, a confiar em Ti em todas as circunstâncias, Pai, da nossa vida, Senhor. Pai, nós queremos aprender a ser justos, e justos vivem pela fé. Nós queremos aprender, Pai, a ser íntegros, retos, fiéis, Jesus. Nos ensina, Pai, a ter um coração segundo o Teu coração, Pai. Um coração, Pai, que não se conforma com este século, um coração que não se conforma com o pecado, um coração que não se conforma, Senhor, com os desejos deste mundo, mas um coração, Pai, que vive de eternidade em eternidade, de glória em glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos um entendimento, Pai. Nós pedimos o entendimento daquele que o Senhor é, Pai. Da revelação do Cristo, Pai. Não somente da revelação de quem é Jesus, mas nós queremos a revelação do Cordeiro, Pai. Nós queremos conhecer o Senhor profundamente. Senhor, que essa semana, Senhor, que vai se iniciar, Pai, e esse fim de semana, Senhor, nós não venhamos nos conformar, Senhor, com o nível raso que vivemos, Pai. Nós não achamos que está bom a nossa vida, Pai. Nós não achamos que está legal a maneira que temos vivido. Nós não achamos que está legal aquilo que nós temos buscado, Jesus. Nós queremos o Senhor, Pai. E muitas vezes as outras coisas têm tomado o lugar do Senhor no nosso coração, Pai. Não nos deixe cair neste lugar onde o Senhor não é o centro, Pai. Não nos deixe cair neste lugar onde o Senhor não é o nosso maior propósito, Pai. Encontrar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor arranque os espinhos e abrolhos do nosso coração. Nos ensine, Pai, a entrar num lugar de intimidade verdadeiro, Jesus. Nós não queremos cantar apenas, nós queremos prestar uma adoração sincera. Nós não queremos pregar apenas, Pai. Nós queremos ministrar o seu coração. Nós queremos, Pai, o teu coração em nós, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas dívidas, perdoe, Pai, aquilo que nós temos, a forma com que nós vivemos que tem ofendido o seu coração. Pai, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito sobre nós, Pai, porque nós sabemos que somente Ele nos conduzirá a fazer as coisas corretas. Em nome de Jesus, muito obrigado, Jesus, por este culto, muito obrigado pela sua graça. Nós pedimos que o Senhor nos conduza para as nossas casas em segurança, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amigos.